Desde já, dando início às atividades do último dia, convidamos para que se aproximem ao palco os senhores Gianluca Lorenzon e Cláudio Leite Gastal, que apresentarão o painel Liberdade Econômica e a Desburocratização. Antes de passar a palavra para os nossos painelistas, eu vou fazer uma breve leitura dos currículos das pessoas. Vou me permitir sentar aqui. Tá? O Gianluca Lorenzon é bacharel em Direito, pós-graduado em Competitividade, especialista em Organizações, premiado internacionalmente em Direito Internacional e ganhador em nível nacional do Prêmio Melhor orador e melhores memoriais na maior competição de direito do mundo, durante o ano de 2014. Atualmente é diretor de desburocratização do Ministério da Economia, na Secretaria Nacional Especial de Desburocratização e Gestão do Governo Digital. Cláudio Gastal, que está aqui à minha direita, é graduado em Tecnologia e em Processamento de Dados, mestre em Informática, foi diretor-presidente do Movimento Brasil Competitivo entre 2008 e 2010. Atualmente é secretário de Governança e Gestão Estratégica do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, então desde já eu vou passar a palavra, vou começar pela minha direita, com o Cláudio Gastal. Por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu tenho o prazer de estar, eu acho que é a terceira vez num evento de vocês, as duas vezes anteriores como presidente do Movimento Brasil Competitivo e agora este ano como secretário de Governança e Gestão Estratégica. E gostaria muito de primeiro parabenizar pelo evento. Sempre os eventos estão cada vez maiores, melhores, mais organizados e com temas fundamentais, como o tema desse ano, a questão da transformação. Quando eu fui convidado para vir falar sobre desburocratização e liberdade econômica, e soube que o Gianluca seria esse parceiro nesse painel, eu disse, eu vou falar sobre desburocratização a ponto de vista do Estado e deixar a MP da Liberdade Econômica com o Gianluca, que é um grande parceiro, e queria muito cumprimentar o Gianluca e a equipe do Paulo Ebel pela grande vitória que nós tivemos como brasileiros nesse ano na aprovação da MP da Liberdade Econômica. Então, digo para vocês que é uma medida fundamental para que o Brasil enfrente as dificuldades que nós temos de desemprego, renda e assim por diante. Indiscutivelmente, eu tive à frente do Movimento Brasil Competitivo durante 17 anos, né, 2002 a 2019, e quando a gente falava em competitividade em todo lugar e discutia a competitividade do país, sempre via a grande problema nosso no Brasil, que é a nossa burocracia, a nossa dificuldade de fazer negócio, ambiente de fazer negócio, a nossa dificuldade de pagar imposto, a nossa dificuldade de conseguir uma licença. Ou seja, o Brasil tem uma legislação que é muito avessa ao empreendedorismo. E eu tenho certeza, com a MP da Liberdade Econômica, nós estamos dando um passo fundamental. E aí eu vou colocar, trazendo um pouco para o nosso posição local do Rio Grande do Sul, o tema da desburocratização, o tema do Programa de Desburocratização do Estado do Rio Grande do Sul está comigo na Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, assim como a questão do tema da governo digital. Eu sempre falo que falarem de governo digital e falar em desburocratização são as faces da mesma moeda, ou seja, as faces da mesma moeda que é atendimento ao cidadão, seja o cidadão CPF, seja o cidadão CNPJ. Você não pode digitalizar um processo, transformar em digital um processo que não tenha passado antes por um questionamento por que ele existe, por que ele é feito assim e assim por diante. Então, eu digo que desburocratizar e governo digital tem que andar par e passo
numa nova transformação do que eu coloco aqui de serviços públicos com governo centrado ao cidadão. E aqui, quando eu boto cidadão, eu estou falando cidadão no sentido amplo da palavra. Cidadão CPF, cidadão CNPJ. Nós não temos... o Estado, o governo, eu tive presente em 17 estados, mais de uma centena de prefeituras, governo federal, e eu digo que muitas de nós, nos últimos anos, nessa nossa... Vou dar 30 anos, nós transformamos, quando a gente fala o Estado estar a serviço do cidadão, se perdeu no caminho. O cidadão, muitas vezes, tem que pedir por favor para o Estado fazer as coisas que ele deveria estar fazendo. E nós temos que inverter essa lógica de que vou retomar que o Estado tem que estar a serviço do cidadão, focado ao cidadão e facilitando a vida dele. Eu uso muita analogia, né? Eu sei que pode parecer um pouco grotesco, mas muita analogia do McDonald's, né? Seja se você vai na casinha, né, no drive-thru, seja você vai na fila na loja, seja você vai no 0800 do McDonald's, você é atendido da mesma forma, com o mesmo padrão do produto, mesma qualidade do produto e assim por diante. O Estado tem que ser assim, ele tem que prestar o serviço para o cidadão, independente de cor, raça, credo, posição econômica e assim por diante, da mesma forma com qualidade, servindo e facilitando a vida do cidadão, se abrindo a vida do cidadão. E aí eu coloco para vocês, indiscutivelmente, aqui nós temos provavelmente uma grande maioria de gaúchos, né? Indiscutivelmente, todos sabem a crise do estado do Rio Grande do Sul. E como é que nós vamos enfrentar a crise? Além da questão dos ajustes fiscais, além da questão da busca da competitividade, uma das formas de enfrentar a crise é fazendo que o Estado seja mais eficiente, efetivo, eficaz, que de alguma maneira se torne mais fácil de interagir, o cidadão interagir com ele. Então eu trago aqui a minha fala, uma fala pontual, trazendo um pouco o que para nós são as transformações, duas transformações fundamentais que o Estado, no caso do Rio Grande do Sul, e isso eu digo que vale para outros estados, até o ano passado eu atuava em 19 estados com o Movimento Brasil Competitivo, que nós devemos avançar. Então, eu trago aqui a minha pontual, ou seja, não tenho desburocratização nem liberdade econômica na minha palestra. Por que eu não tenho? Porque, na verdade, o que nós temos que discutir quando a gente fala desburocratização, liberdade econômica, governo digital, nós estamos falando em um serviço público mais centrado no cidadão. Desburocratizar, governo digital, são meios para quê? Para prestar um melhor serviço ao cidadão. Então, primeiro eu gostaria de colocar o seguinte, aqui trazendo um pouco a nossa toada no governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, no governador Eduardo Leite, que nós temos uma consciência de que toda transformação, ela é evolução. Então, a gente sempre coloca, ou seja, o governo que a gente está à frente, é um governo que não é um governo de continuidade, mas também não é um governo de ruptura. Nós somos um governo de evolução. Verificar o que está avançando e continuar avançando com essas coisas, ou seja, aquilo que é de bom, mantém-se, aperfeiçoa, aquilo que você tem que redefinir, redefine, mas nós temos que avançar e não ficar naquele processo que o Estado do Rio Grande do Sul e outros ficam começa, destrói tudo que o anterior tem e assim por diante. A gente coloca que nós temos um momento histórico, esse é o momento nosso, ou seja, que a história nos permitiu de estarmos à frente do governo do Estado do Rio Grande do Sul, então nós temos que fazer, colocar mais um tijolo numa construção, no enfrentamento das crises do Estado, aceitando e valorizando o que foi feito anteriormente e evoluindo nisso para que a gente possa avançar. O enfrentamento do Estado do Rio Grande do Sul para voltar a ser grande, pujante, é um processo de longo prazo. E esse processo de longo prazo pressupõe constância de propósito. O que eu trago aqui? E aqui eu destaquei uma frase, né? Ou seja, quando nós assumimos o Estado do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de ser responsável pela transição e também assumindo, nós definimos qual é o nosso propósito. Eu sei que provavelmente vocês tenham tido, eu sou da área da gestão, do Programa Gaúcho de Qualidade, do Movimento Brasil Competitivo, e eu sempre digo, a gente diz o seguinte, né? O Simon Sinek diz que você tem que ter um propósito.
Seja a pessoa, seja a empresa, seja a organização, seja um grupo de amigos, você tem um propósito, por que fazemos o que fazemos? E nós construímos esse propósito, que é esses próximos 4 anos, ou 3 anos e 5 meses, à frente do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, ser um governo que é uma evolução sem ruptura, né? Ou seja, nós que não queremos romper com o passado, mas nós queremos avançar naquilo que os outros construíram anteriormente, e aí um reconhecimento ao governo anterior, do governo Sartori, que fez grandes coisas, ou seja, avançou frente à crise, discutiu frente à crise. Eu tive a oportunidade de colaborar via Movimento Brasil Competitivo com o governo anterior, que teve as suas grandes vitórias, teve as suas questões que podem melhorar, mas nós colocamos que nós temos que continuar evoluindo nesse caminho. Que supera o discurso da crise, recupera a esperança e que leve o Rio Grande do Sul para um novo patamar de competitividade. E quando a gente está falando competitividade, e aqui é importante, e aí não é só para o Rio Grande do Sul, basicamente, quando a gente está falando competitividade do Estado, nós estamos falando em 3 questões fundamentais. Primeiro, para ter competitividade, você precisa ter uma infraestrutura de logística adequada. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem um custo de logística ao redor de 18% a 20% do PIB. É um dos mais altos do país. Ou seja, então nós temos que ter uma infraestrutura adequada, né? Por isso que nós temos que avançar nas questões de PPP, concessões, parcerias e assim por diante. Segundo, se nós queremos ter um Estado competitivo, nós temos que ter um ambiente tributário favorável. Simplificação tributária, apoio à reforma tributária, que o governo federal começa a avançar com muita propriedade. Simplificação tributária também no Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, nós temos hoje uma ação que é chamada Receita 2030, que são 30 ações para simplificação do custo de transação, né? E também com a própria busca da diminuição do custo tributário e do peso tributário. E se nós queremos ser competitivos, o terceiro é ambiente de negócio. Nós temos que ter um bom ambiente de negócio para quem quer empreender, seja aquele que está no Estado do Rio Grande do Sul, seja aquele que quer vir. Então, essas são as 3 variáveis que, quando a gente fala, nós queremos ter um Estado competitivo, nós temos que focar muito claramente em infraestrutura e logística, PPPs, concessões, trazer o investimento privado para melhorar a nossa logística e diminuir do custo de 18% do PIB para algo ao redor de 1 dígito. Segundo, eficiência tributária, melhoria do manancial tributário, simplificação tributária. E terceiro, a questão da desburocratização. E quando a gente fala desburocratização, indiscutivelmente passa por uma coisinha como essa aqui que todos vocês têm na mão. Ou seja, nós temos que transformar o Estado do Rio Grande do Sul, tem que estar na palma da mão do cidadão. O Estado do Rio Grande do Sul ele tem que sair de uma era analógica para uma era digital. Eu só vou colocar para vocês aqui um exemplo. Nós agora, semana passada, lançamos o projeto Descomplique RS, onde nós identificamos e analisamos 21 mil decretos, desde a Constituinte 88 até agora, você teve 21 mil decretos editados no Rio Grande do Sul, onde eles não fazem, a grande maioria não faz mais o menor sentido existir. Nós, numa análise muito rápida de 2000, já conseguimos revogar 300 que existem, nunca foram revogados, não continua atrapalhando, ou seja, ele tem um custo de transação, porque no momento que você tem 21 mil decretos e não faz uma análise dele, quanto é a viabilidade dele, se ele faz sentido, o gestor público acaba tendo que analisá-los para ver se não tem alguma contradição, se aquele ato de gestão pública que ele vai fazer não está indo em contradição a algum decreto e assim por diante, né? Então, além disso, nós temos que transformar essa comunicação com o cidadão, ou seja, nós temos que ressignificar a relação do Estado com o cidadão através dos meios digitais, né? Ou seja, hoje, antes, algum tempo atrás, quando eu comecei na área de informática, lá nos idos de 80, você falar em transformação digital, você tinha o custo da tecnologia.
Hoje caiu muito, o custo da tecnologia está no nosso bolso, ou seja, um smartphone como esse tem muito mais capacidade computacional, de memória, do que os grandes computadores atrás. Hoje você tem isso espalhado, você tem isso na mão do cidadão e você tem isso cada vez mais ganhando adesões. O Brasil é o país com mais pessoas inseridas na questão nos móveis, nos celulares, ok? Quando a gente fala que nós queremos transformar, e aqui eu trago só a título de informação, nós temos o Casa de Ferreiro, a gente tem que ir, espeto não pode ser espeto de pau, nós construímos um mapa estratégico do governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, que coloca muito claramente, ou seja, nós temos que ter serviços públicos modernos, ágeis, um Estado competitivo e sustentável, uma sociedade próxima. E é importante destacar que está no nosso mapa estratégico, de maneira muito explícita, né? Isso tem sido o nosso mantra, o governador coloca, ou seja, isso tem que ser o nosso credo, esse mapa estratégico, ou seja, ontem eu tive uma reunião de governança, a Secretaria de Governança tem o papel de governar o governo, ou seja, de coordenar todo o governo, além de projetos como PPP e concessões, desburocratização, governo digital e assim por diante. Nós temos lá como objetivos estratégicos do Estado do Rio Grande do Sul, deste governo, incrementar a prestação de serviço, formando parcerias. Não tem como o Estado fazer as coisas sozinho, ele tem que buscar os parceiros público, privado, terceiro setor. Ele tem que modernizar e desburocratizar processos. Nós temos que questionar por que as coisas são feitas dessa maneira. O setor público brasileiro, eu digo sempre que ele cria relação estável com os problemas, né? Ele identifica um problema, mas ele nunca enfrenta o problema, ele começa a tergiversar, a contornar, ele cria uma relação estável com o problema e nunca ele pergunta o porquê aquilo. Vou dar um exemplo da minha passada, da minha vivência no Movimento Brasil Competitivo. Quem viajou no último ano para o exterior? Levante o braço. Né? Certo? Quem viajou para o exterior há 5 anos atrás, até 5 anos atrás. Okay? Provavelmente vocês lembram de um papelzinho, quando você estava chegando no Brasil, e aí a pessoa vinha e cutucava você, olha, tem que preencher isso daqui, chamado DBA, Declaração de Bagagem Autônoma, né? Lembram? Quando você acordava, meio zonzo, preencher o DBA, né? Na época da privatização de Guarulhos, Viracopos e Aeroporto de Brasília, chamaram o Movimento Brasil Competitivo para a gente fazer uma análise sobre como melhorar a eficiência desses aeroportos. E a gente encontrou esse chamado DBA. E aí eu, por acaso, tive a oportunidade, estava em Guarulhos, vamos questionar um aeroporto, o que é um aeroporto? É um condomínio, né? Questionar para que se usa aquele papelzinho. Fui na Vigilância Sanitária, fui na Receita Federal, ninguém usava para nada, né? Achei uma sala do tamanho desse pavilhão aqui, cheio desses papeizinhos. A pergunta que se fez, naquele momento, se fez o seguinte, mas então para que se usa isso? O pessoal lá da para dizer, olha, se isso sempre foi feito assim, sempre foi colocado assim, não. E aí a gente começou, mas existe alguma utilidade para isso? Não existia nenhuma utilidade. Com apenas um decreto, se acabou com esse papelzinho. Quando a gente fala que, ou seja, hoje não se preenche mais esse DBA, se trabalha com declaração, autodeclaração. Esse é um exemplo do seguinte, o Estado ele cria questões e nunca mais questiona se faz sentido aquilo fazer ou não fazer. Esse é o exemplo do caso dos 21 mil decretos no governo, no Estado do Rio Grande do Sul. Se criou 21 ações, normas ou isso, e nunca se chegou e questionou se ainda faz sentido, se não faz sentido, e isso gera um custo de transação muito grande. Quando a gente fala desburocratizar os processos, é fazer esses questionamentos. Será que aquele modo como é feito hoje ainda faz sentido? Será que aquilo que é preenchido ainda faz sentido? Você tem que criar na cultura do setor público este questionamento constante. Promover a inclusão social, desculpem. Agilizar soluções ao cidadão para o meio digital e fomentar um ambiente de negócios ágil e fácil. Claro, isso parece muito simples, mas quando nós estamos falando de desburocratizar um Estado, um setor público, uma prefeitura, um Estado, um governo federal, nós temos que nos dar conta disso aqui.
da complexidade que é o setor público. Aqui é algo que nós já identificamos, que é chamada jornada do cidadão. Ou seja, no momento, antes mesmo de nós nascermos, o Estado está presente na nossa vida, né? Ou seja, lá tem o bebezinho, né? No caso aqui, quando ele nasce, já começa toda a presença do Estado na vida dele, e ele vai rodando, menino, ou seja, material escolar, né? Depois vem o histórico, quando ele é adolescente, depois vem casa. Eu só não gostei disso aqui, quando eu mostrei para minha esposa, ela ficou brava, ou seja, casou e ficou velho, né? Não, eu poderia ter botado os velhinhos mais para cá, né? Eu poderia ter botado engordar um pouquinho, sempre. Mas você tem o Estado presente numa vida do cidadão, inclusive pós-mortem, né? Você tem a certidão de óbito e assim por diante. Ou seja, o Estado, quando nós falamos um Estado focado no cidadão, centrado no cidadão, ele tem que analisar o cidadão na sua inteira, no seu processo inteiro, na sua completude, ou seja, desde que ele nasce até quando óbito, pensão e assim por diante. E essas interações, eu não posso pensar elas somente aqui no CNH, na carteira de trabalho, porque se cada uma dessas caixinhas for um processo independente, a gente acontece o que está acontecendo, você enlouquece o cidadão. Ele pede o mesmo documento 300 vezes, você pede o mesmo CPF 500 vezes, você pede o mesmo registro, enquanto você poderia ter essa jornada toda de maneira simplificada, porque ele é o mesmo, né? Ele não mudou, né? Eu acho que eu não sei se é o caso do governo federal, tal. Outro dia eu soube que atestado de óbito tem validade, né? Atestado de óbito tem validade disso, eu nunca soube, parece que ressuscita o cara, venceu o atestado de óbito, o cara levanta da tumba, né? Aí o cara tem que comprovar, olha, mas não está válido o atestado de óbito do teu pai. Eu disse, tá, mas ele não ressuscitou, o que eu vou fazer? Como é que, né? Certo? Né? É algo desse tipo de coisa que nós estamos falando, que existe na estrutura do Estado brasileiro, que você tem que questionar. Eu, como venho do setor privado, Movimento Brasil, eu digo assim, são coisas que a gente acha surreal, mas são reais. São reais. Pedir validade no certificado de óbito é real, né? Isso é real, né? Ou como a gente tem visto agora, outro dia numa vigilância estadual. Aí nós estávamos olhando ali, a vigilância estadual definiu que para ser tatuador tem que ter ensino médio. Vigilância estadual define que para ser tatuador tem que ter ensino médio. Primeiro, ensino médio, que define alguma coisa, poderia ser na educação, mas ser tatuador, ter ensino para ensino médio, então eu não sei se Van Gogh tinha o ensino médio, né? Se ele não tivesse, não poderia ser tatuador, imagina ser pintor, né? Ou seja, você tem esses tipos de disfunções que nessa jornada do cidadão, você começa a inferniza a vida do cidadão. Inferniza a vida do cidadão, né? Eu estou numa discussão agora sobre, junto com a equipe do Paulo Ebel, do Luiz Felipe, do login único, né? Login único. Para nós somos o primeiro estado que aderiu à rede GovBR, ou seja, de termos um acesso do cidadão gaúcho para todos os serviços do governo federal e do governo federal para o estado, ter um login único. Aí eu vou conversar com o pessoal e diz assim, não, mas o Rio Grande do Sul tem o login cidadão. Eu digo, que legal. E o federal tem o login do login. Não, vamos deixar os dois para o cidadão, para ele decidir por onde entrar. Eu digo, mas, gente, o cidadão já vai olhar no par e vai ver, tem o login cidadão e o login do governo federal. Ah, tem dois. Não, é que o nosso é melhor. Pô, se é melhor, então vamos fazer que seja o nacional. O Estado, ele tem essa coisa de querer gerar passos e sem se colocar na posição da dor do cidadão, ou seja, tem que ser fácil, né? Tudo tem que ser ágil, senão ele não consegue avançar. Para isso, para fazer esse enfrentamento da jornada do cidadão, nós estamos com duas ações que eu gostaria de colocar. O Descomplica RS, que é um programa de desburocratização lançado semana passada, e o RS Digital. E aí eu gostaria de colocar de maneira muito clara, diretamente muito vinculado, muito alinhado com a Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, com o Paulo Ebel,
nós temos que, para o cidadão, não importa se o governo é federal, estadual ou municipal, o que ele quer é serviço. O que ele quer, eu tenho falado muito lá no governo, ou seja, para os secretários, página da secretaria não é para notícia. Ninguém entra para ver a notícia na Secretaria de Governança para ver a notícia do Cláudio Gastal. Né? Se ele quer alguma notícia, ele vai no Google, no Facebook. Página do Estado tem que ter serviço. Você procura, quando o cidadão busca o serviço público, ele vai no Estado, ele quer serviço. Ele não quer saber se o Cláudio está aqui, se o fulano está lá. Isso não faz o menor sentido para ele. Ele quer mais do que tudo, ele quer transparência. Não importa para ele se é município, estado, federal, ele quer o serviço. Não importa a cor do gato, ele quer que mate o rato, que resolva a vida dele de maneira ágil. Para isso, nós estamos trabalhando com esses dois projetos, o Descomplica RS, que é o de desburocratização, e o RS digital, ou seja, a digitalização do governo. Basicamente, no Descomplica RS, qual é os objetivos? Tornar o Estado mais simples e ágil, melhorias do ambiente de negócio e promover a escuta ativa do cidadão. O setor público, ele trata muitas vezes o cidadão como se o cidadão fosse, menos capaz, para usar um termo mais educado, menos capaz. E, na verdade, toda a inteligência do que precisa ser feito está com o cidadão. Não é o servidor, não é o serviço público. Então, você tem que inverter a lógica, você tem que cada vez mais escutar ativamente o cidadão para conseguir ter as contribuições dele para mudar e atender à necessidade do cidadão. Basicamente, só para ver se colocarem, ou seja, nós lançamos semana passada um portal, um site do descomplicaRS.gov.br, que é muito singelo esse portal. Diz lá o seguinte: se você tem uma reclamação sobre burocracia, registre aqui e sugira a mudança. Nós criamos, ou seja, registre e sugira a mudança. Já temos 50 sugestões de mudanças de burocracias do Estado. E estamos enfrentando cada uma para esse conceito, mas muito invertendo a lógica. Não é a partir de o que nós achamos burocracia e vamos mudar. Não. O que o cidadão está dizendo para nós que é burocracia e que quer mudar? Aqui não é um reclame aqui. Não, é aquilo lá, você bateu em determinado processo, determinada autarquia, e diz, pô, isso aqui está levando muito tempo e eu acredito que dê para fazer melhor, porque eu já vi um modelo assim, vá lá e registre. Segundo, já fizemos o primeiro revogaço, né? 300 decretos, desses 21 mil, analisamos 12 mil, desses 12 mil, 2 mil foram analisados, 300 já foram revogados num decreto. Um decreto revogou 300, pelo menos 1 para 300, né? Certo? Um decreto revogamos 300, 8 mil já foram selecionados e está sendo levado para cada secretaria, saúde, educação, então para analisar se faz sentido ainda, que nós queremos ter uma simplificação, ou seja, para nós é importante que quando o cara queira fazer qualquer coisa, ele entre lá e saiba quais são as legislações que fazem sentido para aquele tipo de atividade e o que ele tem que observar. E terceiro, né, que aqui muitos de vocês contadores conhecem, nós estamos com adesão da Rede Simples de 117 municípios com o SEBRAE. Nosso objetivo é chegar até o final do mandato com os 490 e tantos municípios do Rio Grande do Sul na Rede Simples, interligado e comunicado. Nós vamos ter o segundo revogaço dos 21 mil decretos e esse atendimento das demandas, né? Cenário sistêmica das demandas. No RS digital, um lado, então, desburocratização, nós estamos enfrentando a desburocratização com limpeza das normativas estaduais, inclusive no terceiro revogaço vai na discussão com o Legislativo também, a questão da Rede Simples e a questão do portal. Do outro lado da moeda, nós estamos vindo com uma ação muito forte de ressignificar a relação do Estado com todo cidadão através da transformação digital, através de plataforma única. Vocês, provavelmente aqui tem muita gente de empresas, sabem que um grande problema que nós temos nas empresas é você ter plataformas únicas, sistemas únicos, interoperabilidade, acesso à base de dados. Quando você entra no setor público, que menos tem a interoperabilidade, integração de base de dados, de informação. Cada um tem seu silo, seu sisteminha, sua base de dados.
nós estamos nessa transformação digital querendo colocar toda a interoperabilidade. Uma mudança que nós fizemos foi a Procergs, ela está agora, saiu da Fazenda, está sob a minha jurisdição, porque a Procergs tem que ser uma prestadora de soluções, e inclusive redefinindo seu posicionamento de negócio. Ou seja, nós temos que ir mais para o mercado, buscando soluções do mercado, do que achar que nós vamos ter desenvolvimento próprio e a conseguir manter um avanço tecnológico. Basicamente, o que nós estamos vendo nessa questão do digital, na transformação digital? A própria RS Digital como um programa, a criação de plataformas, a desburocratização entra também aqui, transformar o balcão cidadão, ou seja, a nossa ideia é o tudo fácil, ele se tornar algo fácil, né, disponível para todos e para todas, né, em todos os municípios, né. Nós estamos conversando com os Correios, uma parceria com os Correios de daqui a pouco utilizar a rede dos Correios para todos esses serviços, né. E quando a gente fala transformação digital, nós estamos falando não que vai ser tudo para quem tem smartphone. Não, nós temos uma parcela grande da população, uma parcela razoável da população que ainda não tem ainda a habilidade de utilização da tecnologia. Mas isso não quer dizer que nos balcões, nos serviços do Estado, você não use a mesma plataforma, não use a mesma base de dados. Se a pessoa já tem o seu CPF cadastrado, não tem por que no balcão pedir o mesmo CPF, não tem por que no balcão pedir o mesmo documento. Então, você ter as bases de dados integradas, seja por atendimento no balcão, seja por atendimento no smartphone, seja por atendimento no computador e assim por diante. E a governança de TIC, né? O que nós já fizemos? Adesão RedeGov.br, que é com a secretaria do Paulo Ebel, de Jean-Luc, ou seja, fomos o primeiro estado a aderir à RedeGov.br, que é uma rede que vai integrar todos os serviços nacionais e estaduais, né, com um login único, ou seja, você entra com o seu login e você tem tanto serviços federais como os estaduais à disposição. Estamos com a análise do projeto, já fizemos a capacitação da equipe na Escola Nacional de Administração Pública, e essas ações todas aderentes ao Descomplica, que é a desburocratização. Só para vocês terem uma ideia, né, o Tudo Fácil hoje, que seria o canal de serviços, você tem hoje 315 serviços estaduais, 89 federais, municipais, só que nós só temos 11%, 34% que são conclusivos. O que é conclusivo? Que efetivamente tu faz todo ele de maneira digital. A grande maioria, você tem 280, você só tem a informação lá. Tem lá determinado serviço, está lá, diz para você aonde ir, o que procurar e tal. Ou seja, não tem... e você veja o seguinte, que esses 280 só tem informação, 1.300.000 acessos, né? Enquanto o outro... 40. Nós queremos chegar até o final do mandato com 100% dos serviços do Tudo Fácil no conclusivo. O que é conclusivo? Que se tem a possibilidade de fazer totalmente digital. Tem que fazer totalmente via plataforma. E não precisa haver deslocamento, não precisa haver movimento. Ou seja, isso é custo, né? Você fazer com que a pessoa se desloque de um lugar para outro, né? Eu preciso ter um atestado de vida. Não, eu tenho que ir no lugar para pedir o documento. Não, ele pode tirar. Hoje, no próprio governo federal, no INSS, está avançando a questão da bioidentificação, da biométrica, né, por identificação, porque a gente possa trabalhar com esse serviço. Ou seja, são 55 órgãos que têm esse serviço. Ou seja, no total, nós estamos falando que esses 474, com essa parceria com o governo federal, nós pegamos 315,89 para transformar 100% digital. O que nós vamos trabalhar? Ou seja, a plataforma única, a ideia é que seja uma plataforma só, inclusive com o governo federal, central de serviço, integração tudo fácil, login único, né? Integração desse login com o Gov.br, ou seja o mesmo login que você faz aqui, é o mesmo do Serviço Federal, né? Com o Luiz Felipe e sua turma, mapeamento de serviços. E aqui tem, ou seja, novos serviços que nós estamos lançando, acompanhamento do SAMU, da Escola RS, que é o diário de classe, acompanhamento do professor, registro de furto, carteira de
do carro, a apresentação de condutor, que seria a questão da multa, consulta de perícia veicular, consulta de história escolar e mais 5 serviços. Nós estamos fazendo uma jornada de pegar aquela jornada do cidadão, todas as interações que o cidadão tem com o Estado e tratando ele como um só. O Cláudio Gastal, que nasceu aqui, lá atrás, que é de Pelotas, ele está aqui andando e tal, está mais para cá, né? Provavelmente vem, né? Mas ele é o mesmo cidadão desde que ele nasceu, então ele tem que ter o mesmo serviços, a mesma identidade, a mesma coisa, e não tratar ele de maneiras cada vez diferente e descoordenada, né? Essa é a nossa intenção. E concluindo, né, que eu já passei do meu tempo, não é fácil, é um desafio, e aqui eu queria trazer um pouco da mensagem que só tem como nós termos sucesso se a sociedade civil também apoiar e se organizar. Vocês têm que pressionar. Quando eu assumi a secretaria, uma vez me perguntaram, olha, você vai monitorar, você vai checar os resultados dos outros secretários? Eu disse, vou secretário, vou ser responsável por esse monitoramento. Por quê? Porque é necessário, cada vez mais, nós termos um Estado que se volte ao cidadão, que ele se abra ao cidadão. Quando a gente fala que nós somos servidores públicos, né, estamos servidores públicos, eu e João Luca, para nós é muito importante não ressignificar, mas retomar o significado da palavra servidor. Servidor é quem serve, quem é o nosso patrão, é a população, é o cidadão. Então, nós temos que cada vez mais trabalhar a serviço do cidadão e não a serviço da própria máquina pública, que muitas vezes virou as costas, a grande maioria virou as costas para a população e se autoconsumiu na sua própria burocracia, na sua própria processo, e esqueceu que quem paga a conta está do outro lado do balcão. Obrigado. Magnífico, foi muito boa a explanação, Cláudio. Eu vou passar a palavra já para o Gianluca para falar sobre liberdade econômica, que é o tema do momento. Gianluca, por favor. Bom, obrigado, pessoal. Me sinto honrado vocês me receberem aqui, numa manhã de sexta-feira, todo mundo veio cedo, veio animado. Me falaram que essa é a convenção dos fãs do E-Social. Todo mundo animado, né? Vamos. Mais E-Social, brincadeira. O E-Social é um claro exemplo de pior política pública de desburocratização da história, né? Porque ele era um projeto de desburocratização que, basicamente, fez o efeito contrário. E tudo isso acontece por uma falta de contato de Brasília com a realidade, né? Brasília, às vezes, ela vive numa bolha. Às vezes não, sempre, né? Ela vive numa bolha. E ela não faz noção de como as coisas no dia a dia acontecem. A gente precisa quebrar essa bolha. E pela primeira vez a gente está começando a quebrar ela, tentando, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu estou defendendo meu próprio trabalho. Então, mas eu tento quebrar, a gente tenta quebrar a bolha que acontece. Quem trabalha com as instruções normativas da Receita Federal sabe do que eu estou falando, né? Parece que é um mundo à parte. Às vezes você entende, às vezes você não entende, às vezes dá um problema, às vezes tem um consultor que fala uma coisa, outro que fala outra. Gente, isso precisa acabar. Nenhum país no mundo deu certo com regulações que não são sérias, não são fáceis de entender, não são simples. Se vocês, como especialistas de contabilidade, não conseguem entender uma regulação de norma contábil, tem um problema sério com a regulação, ok? Não existe isso, né? É a mesma coisa do direito. Se o advogado brasileiro não consegue dizer a lei, e eles não conseguem, se você for consultar com um advogado brasileiro hoje, ele não pode te dar certeza de nada, porque no Brasil o juiz muda de interpretação o tempo inteiro, né? Então essa insegurança jurídica é uma das razões pela qual ninguém quer colocar dinheiro aqui. Ninguém. E não existe um país do mundo que passou de pobre a desenvolvido, e a gente esquece que a gente é um país pobre. A gente esquece real que a gente é um país pobre. Nenhum país do mundo passou de pobre a desenvolvido desse jeito.
sem capital, sem investimento. A gente achou que a gente podia financiar tudo para o nosso crescimento e desenvolvimento sozinho. O que a gente fez de 2010 até 2015? A gente criou dinheiro com canetadas, né? Cria-se o crédito. O banco tem lá 32% na sua conta, aumenta a quantidade de crédito que ele pode distribuir na economia. Mais do que o dinheiro, óbvio que ele tem reservado, isso é normal. Expandiu-se o crédito, encheu-se a economia de dinheiro, dinheiro eletrônico, né? Resultado, crise. Foi o que aconteceu com os caminhoneiros, né? Você aumenta o crédito dos caminhoneiros, faz eles comprarem caminhões novos, que eles vão ter que parcelar e pagar um monte. Cria essa bolha de crédito que não existe para acumular o consumo. Os caminhoneiros acham que a demanda por eles vai explodir, compram caminhões novos, fazem dívidas, bum, a bolha explode. Não existia demanda para aquilo real. Era uma bolha. E agora? Agora o pessoal fala, mas os caminhoneiros têm que mudar de profissão, acredita? Justo, mas eles estão com uma dívida, um sunk cost, que o governo fez eles comprarem os caminhões, parcelarem, agora eles precisam pagar e estão com uma dívida, né? O governo basicamente colocou uma âncora no pé deles. E daí aconteceu o que aconteceu no passado, né? Faz sentido que eles sejam revoltados. Não que a tabela do frete seja a melhor solução, não é. Mas faz sentido que muitos dos problemas que nós temos são decisões que nós tomamos. São descompassos dessa bolha que acontece em Brasília com a realidade. A gente precisa quebrar ela. E ninguém entende tão bem a realidade do dia a dia de empresas como vocês, né? Vocês sabem o que é o dia a dia de empresas, porque vocês fazem a interface, muitas vezes, entre o empreendedor e o Estado. Vocês são essa ponte que tenta, de um lado, ajudar uma pessoa que quer fazer as coisas na licitude, e de outro, uma organização que trata o cidadão de bem como um criminoso, né? É o princípio da culpa até prova ao contrário. A gente precisa mudar isso. E ela não vai mudar com uma lei. A MP de Liberdade Econômica não vai mudar tudo isso de uma vez. Ela é o primeiro passo em uma mudança que vai demorar décadas de mentalidade e de noção acerca do que a gente faz. A gente colocou agora o princípio da boa-fé do particular, que é o equivalente ao princípio da inocência no direito penal. É só um princípio, né? Pela primeira vez está positivado na lei. Mas até que ele tenha repercussão nas legislações, nas práticas, nas mentalidades, vai demorar décadas. Mas a MP de Liberdade Econômica é o pontapé inicial nessa virada de mentalidade. Porque é ela que cria o E-Social. É ela que cria essas obrigações. Vocês lembram que em 2018 foi extinta a necessidade de autenticar a assinatura? Alguém parou de autenticar a assinatura? Não. Mesmo não sendo obrigado por lei mais a autenticar, as pessoas continuam autenticando. Por quê? Porque a gente não confia, né? A gente tem essa burocracia. E a gente faz as leis pensando no 0,00001% das pessoas que fraudam. Mas a gente faz toda a legislação pensando nelas. Toda a legislação pensando nelas. E quem que é punido? A pessoa de bem. É a pessoa de bem que é punida. Então, eu só estou tentando... eu não vou me alongar muito em explicar tudo da medida provisória. Ela é um pouquinho longa também. Mas meu objetivo hoje aqui é falar um pouco das políticas públicas por trás da medida provisória. E onde a gente está tentando ir com ela. Ela é só um passo inicial onde nós acreditamos que o Brasil deve estar. E essa é a primeira vez que nós tratamos o Brasil dessa maneira. Tem um passador de slides aqui? Quais são as 3 grandes políticas públicas por trás da medida provisória? A primeira é a seguinte: quem sofre com a burocracia, mais com a burocracia, são os pequenos e médios. Porque os grandes, eles estão protegidos.
Eles, obviamente, têm altos custos com a burocracia, mas eles contratam despachante daqui, despachante de lá, 3, 4 escritórios de contabilidade, eles pagam as taxas, eles estão de boa. Quem sofre é o pequeno. O pequeno não sabe o que fazer, o pequeno não dorme porque o site do E-Social cai e a multa é alta. É o pequeno que está lá sofrendo o dia a dia do negócio. É ele que mais sofre. E quando você coloca um custo desses, o pequeno é condenado a ser pequeno. Qual que é o segredo de uma economia dinâmica? Olha os Estados Unidos. Olha os Estados Unidos. Os bilionários dos Estados Unidos ficaram bilionários nessa geração. Eles não eram. Eles eram pequenos, eles eram classe média baixa e de repente, bum, pelo trabalho deles, eles conseguem em uma geração subir de classe. Mobilidade social. A burocracia impede a mobilidade social. Porque o pequeno no Brasil vai ser sempre pequeno. Sempre. Aí você consegue ver, você pega a lista das pessoas mais ricas de um país e você vê quantas delas vêm de herança e quantas é da sua própria vida. Pense no homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, o dono da Amazon. O pai dele era um imigrante ilegal que chegou nos Estados Unidos sem saber falar inglês. Em uma geração, do pai ao filho, ele foi de uma pessoa que não tinha nada para a pessoa mais rica do mundo. Sabe quando que isso vai acontecer no Brasil? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque a gente não permite mobilidade social. Não permite. Né? A gente fala em meritocracia, a gente defende a meritocracia de mercado, o valor, mas a verdade é que a gente não consegue ter um sistema de meritocracia. Porque de nada adianta você ter uma boa ideia, você não vai conseguir colocar em prática. Não adianta você tentar empregar as pessoas, você não vai conseguir colocar em prática. Vocês sabem melhor do que ninguém, pelos clientes de vocês, que contratar virou sinônimo de se incomodar. E a última coisa que o empresário faz hoje, quando ele quer crescer o negócio dele, é contratar. Ele faz de tudo antes, evitando contratar, porque ele sabe que ele vai se incomodar. E daí você conta. Eu sei porque minha família é própria. Meu pai, quando eu cresci, ele tem um bar. Meu pai tem um bar, sempre teve um bar. Ele tinha 2 funcionários quando eu nasci. Hoje ele tem 0. Ele falou assim, eu prefiro ganhar menos, eu prefiro ter nada, eu não posso mais me incomodar. Porque ia o empregado lá no contador, assinava tudo, né? Foi essas horas, não sei o quê. Depois ele ia lá e falava, não, quer saber? Vou falar outra coisa na frente do juiz. Mesmo tendo assinado, mesmo tendo feito, né? E vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem que essa é a realidade. A gente precisa reverter isso. De uma vez por todas, né? Começar a mudar essa inclinação. Meu discurso é muito lindo, mas não vai acontecer de uma hora para outra, né? Mas essa é um pouco da mentalidade que agora está lá no governo federal com a gente, no Ministério da Economia. É isso que nós pensamos. Nós vamos tentar colocar uma série de ações nesses 4 anos para tentar mudar isso. A segunda grande coisa é o foco na situação de risco. Eu morava praticamente do lado da Boate Kiss quando aconteceu o incêndio de 2013, e eu tive a chance de trabalhar no caso como estagiário na época e catalogar ele, acompanhar a audiência, etc. O que ficou muito claro para mim no caso da Boate Kiss? Tá lá no meio, tendo lá no dia, etc. Você não pode tratar atividades econômicas de maneira igualitária. Elas são diferentes. A abertura de um estabelecimento como a Boate Kiss é diferente do mercadinho da esquina, que é diferente de um escritório de contabilidade com 3 pessoas, que é diferente de um prédio, que é diferente de uma fábrica. Você precisa fazer o que o resto do mundo já faz. Você precisa racionalizar o teu processo burocrático pelo risco do negócio. Pelo risco. A gente chama isso de matriz de risco. Você pode jogar no Google Risk Assessment. O mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro faz isso. A gente precisa começar a fazer também. A gente precisa olhar o pequeno diferente do médio, diferente do grande. O risco das coisas são diferentes. Não pode ter tudo o mesmo alvará de funcionamento, ou o mesmo alvará do Corpo de Bombeiros, ou a mesma licença ambiental. Não. As coisas precisam ser diferentes. E agora, baixo risco, não tem mais alvará automático, não tem alvará provisório. É sem alvará. Ponto. É sem alvará. Vai ter inscrição tributária? Vai ter inscrição tributária, mas é sem alvará. A gente acha que isso só acontece que falta de recursos na administração só acontece em país pobre. Gente, isso é uma mentira.
Falta de recursos, escassez de recursos, tempo, dinheiro, recursos humanos, acontece em todos os estados do mundo. É uma realidade global. Escassez é a lei da economia, é a lei número 1 da economia. Essa ideia de você liberar algumas coisas para focar os seus recursos onde tem risco, surgiu em países desenvolvidos, na área ambiental. É assim que nós temos que analisar. A gente não está inventando nada, né? Então a gente precisa focar no alto risco. E terceiro, a respeito ao federalismo. A gente no Rio Grande do Sul sabe qual que é o problema do federalismo, né? A gente constantemente é preso por leis que vêm de Brasília, que não se adequam à nossa realidade. Por que quando vocês vão para o exterior, eu vi que muitas pessoas aqui levantaram a mão, quem já foi para a Europa, Estados Unidos, sabe que pode estar menos 10 graus. Mas quando você entra dentro de casa, parece que é verão. Você fica de camiseta e etc. Porque tem calefação. Como o Rio Grande do Sul, que precisa de calefação, poderia possivelmente ter isso se ele é incapaz de ter uma política industrial, já que toda a política industrial é concentrada em Brasília? Quem sofre somos nós. Quem sofre somos nós, que sofremos no inverno, pessoas morrem, né? Toda a nossa política não é da nossa realidade. A CLT, várias partes são para zonas mais desconfortáveis do país, que ainda precisam de uma proteção maior ao trabalhador. Código Civil é a mesma coisa, né? A gente precisa quebrar a legislação e se adaptar à realidade. A gente precisa começar a fazer isso, gente. Isso não vai para frente. Nenhum país do mundo desse tamanho tem uma legislação linear que nem nós temos. Nenhum. A Rússia não é assim, os Estados Unidos não é assim, a China não é assim. Mas a gente tem essa regra, né? E o que aconteceu com a gente? A gente tinha orgulho antigamente do nosso Estado e do nosso trabalho, né? As empresas gaúchas davam orgulho. A gente perdeu isso com o tempo. A gente estressou, a gente viu o Estado quebrar. Eu sou gaúcho, né? Só para deixar claro. Apesar de estar no governo federal, ter morado em São Paulo por muito tempo, eu sou gaúcho. A gente deixou tudo isso acontecer. E agora a gente perdeu a noção de orgulho do nosso trabalho. E a Serra aqui sabe melhor do que ninguém. Quando eu trabalhava numa consultoria americana, uma vez eu trouxe um cliente aqui para a Serra, aqui para Bento Gonçalves. E quando a gente estava subindo de Porto Alegre, ele falava assim: gente, que interessante, essa região da Serra tinha tudo para dar errado, do ponto de vista de empresarial, né? O cara tinha trabalhado em grandes corporações do mundo e falava: meio de serra, não tem logística, não tem não sei o quê. E surgiram grandes empresas aqui, multinacionais, que não surgiram por proteção do governo federal, que sempre foi capturado por industriais paulistas, né? A gente teve aqui a Randon, a indústria moveleira, a gente tem a Tramontina, a gente tem a Grendene, indústrias que nos dão orgulho pela qualidade. A gente teve o Marco Polo, a gente teve a Varig, que surgiu em Porto Alegre, foi a maior aviação brasileira por muito tempo e uma das maiores do mundo, até ser quebrada por políticas econômicas do governo federal a partir da década de 80. E a gente aceitou. A gente aceitou que Brasília quebrasse o nosso Estado. A gente está quebrado como Estado, mas a gente manda dinheiro para estados do Norte e do Nordeste quando a gente está quebrado. Por isso que eles não estão quebrados, por isso que eles não têm pressa na reforma da Previdência, eles têm um fundo de repartição de estados. Eles ganham parte do nosso dinheiro. Não estou dizendo que não faz sentido ter esse tipo de política, mas a gente está quebrado, gente. Os professores e brigadianos não estão recebendo salário. O que aconteceu com a nossa ideia de federalismo, né? Então, assim, essa era a grande parte da minha palestra. Essas são as políticas públicas por trás da medida provisória. E quanto tempo eu tenho ainda? Tenho mais 5 minutinhos. Bom, agora eu vou explicar alguns pontos práticos dela que podem vir a impactar vocês diretamente. Desculpem se eu me delonguei demais nessa parte. Muito bem, baixo risco. A ideia é que a partir de agora, como no resto do mundo, eu sei que algumas pessoas não gostam disso, mas é aí que a gente sempre classifica o risco em alto, médio e baixo. Baixo risco, sem licença. Ponto, acabou. Você é livre para fazer o negócio. Médio risco, licença simplificada, né? Você vai ter lá o alvará automático, o alvará segurado, né? Ou a licença ambiental off the shelf.
que significa isso? Significa uma licença de prateleira que a gente fala. É uma licença ambiental que já está pronta. Você chega lá no órgão ambiental e fala assim, ó, dentro dessas circunstâncias, aceita aqui um termo de responsabilidade que você vai fazer dentro dessas circunstâncias, a licença está pronta, né? Segurada ou avaliada por um auditor terceiro e etc. Alto risco é análise prévia. Ok, você tem que esperar um pouquinho para gerar empregos, porque aqui pode ter um risco que a gente precisa analisar. A gente precisa racionalizar isso. E aqui a gente faz isso. Inciso segundo, ele basicamente fala o seguinte: a gente não pode se dar o luxo de proibir o horário de funcionamento de estabelecimentos quando nós temos 13 milhões de desempregados. Tem que fechar durante a madrugada por causa de poluição sonora? Beleza. Mas vocês sabem que muitos municípios fecham por outras questões, normalmente capturados por interesses de empresários locais. A gente não pode proibir as pessoas de contratarem. Fechar shopping de sábado e domingo, concessionários de carro de domingo, supermercado e hipermercado de domingo. Gente, isso não dá para fazer se a gente tem 13 milhões de desempregados. Certo? E eu sei que tem uma polêmica agora, porque o Congresso, quando a medida provisória foi, também alterou a CLT. Gente, o que o Congresso fez, assim, tem muita mentira, especialmente de deputados gaúchos, em relação a essa questão de domingo, né? Como que vai ficar a CLT agora? Se você trabalhou no domingo, você já tem um descanso semanal, certo? Você já tem um descanso semanal. Só que se você não tirou esse descanso semanal no domingo, ou seja, se você trabalhou no domingo, você precisa necessariamente ter um outro dia extra na semana de descanso semanal. Não é aquele descanso semanal que você já tem, né? É uma folga, é diferente. Ou receber em dobro, né? E sendo que você não pode trabalhar todos os domingos também. O que já é uma realidade para comerciários, né? Então a gente vai nesse sentido. O inciso terceiro ratifica a Constituição, no sentido de que você precisa ter uma lei federal para definir preços, senão eles são livres. O inciso quarto estabelece isonomia, né? A ideia é que toda vez que um fiscal for aplicar a lei para dar uma liberação, ele vai ter que gerar uma súmula administrativa interpretando a lei, e ela vai ficar disponível lá para todo mundo ser igual. Porque hoje você sabe, tem alguns municípios do interior do Rio Grande do Sul que, se você doou para a campanha do prefeito, o cálculo do ITBI é de uma maneira. Se você não doou, é de outra. E o que mais acontece são fiscais que, se você dá um abraço nele, interpretam uma lei de uma maneira um pouquinho mais elástica, porque tem muita cláusula aberta. Sabe aquela cláusula da CLT que fala assim, você vai pedir uma licença se tiver mudança substancial na sua fábrica. Sabe como que mudança substancial é interpretada pela NR2? Como mudança substancial. Ou seja, é o que o fiscal quiser. É uma bomba de suborno, normas subjetivas, que estão à mera interpretação do cara. Ninguém quer investir no Brasil se não sabe o que vai acontecer. Já existe o risco econômico da atividade econômica. No Brasil ainda tem o jurídico. Ninguém quer investir aqui. Ou a gente conserta isso, ou a gente vai ser para sempre o país pobre, né? A dúvida na lei, se você tiver dúvida de como interpretar uma norma, interpreta ela na forma que preserva o contrato. Não sai destruindo negócios aí à torto e direito, porque você está criando uma nova tese na faculdade. Inciso sexto, a ideia é que você possa comparar uma regulação brasileira com o ISO, né? Sabe, ISO 9001, etc. Sabe aqueles ISOs? São normas internacionais. Então você vai poder comparar uma brasileira com o ISO, e quando a brasileira estiver desatualizada, você vai poder forçar a administração a atualizar aquilo. O inciso sétimo a gente vai lançar daqui a algumas semanas, é o Programa Nacional de Imunidade Burocrática. Se você for uma startup, né, você não mais vai poder ter burocracia. Tem que fazer a inscrição tributária? Tem. Tem que ir lá ver os tributos? Tem. Você não pode mais ser forçado, além disso, a ter licenças, alvarás, etc. Desde que você esteja nessa fase de testes, implementações, etc., em atividades que também não geram risco, né? Mas soluções digitais, esse tipo de coisa. O inciso oitavo, que foi o que mais foi modificado, é a respeito dos contratos empresariais privados. Inciso nono, aprovação tácita.
ao pedir uma licença, ou alvará, ou o que for, você precisa receber um prazo. Precisa. Findo esse prazo, está aprovado tacitamente se a administração não responder. Inciso 10, deve afetar bastante vocês. Digitalização. Onde está físico na lei, leia-se digital. Vamos digitalizar todos os livros contábeis. Chega de 30 anos de FGTS no papel. Chega de livro de SA no papel. Vamos digitalizar, gente. Não faz sentido. É 2019. Não é nem ecologicamente saudável. E tem uma última coisa que eu reiteraria. Tem algumas questões de direito. Sociedade limitada unipessoal. Né? Alguém aqui já registrou, já conheceu uma sociedade limitada unipessoal, desde que a medida provisória entrou em vigor? Já? Muito legal. Sabe que o que é interessante é que... Sabe o que é interessante? É que quando a Receita Federal solta uma instrução normativa, você precisa ler no dia seguinte para começar a cumprir. Quanto tempo a Receita Federal demorou para adaptar o site deles quando mudou a lei? Né? É interessante como o cidadão é tratado diferente do burocrata, mas enfim. Uma coisa que eu também colocaria aqui hoje o Conselho Federal de Contabilidade proíbe publicidade de contadores. Né? A gente está revogando essas proibições. A gente está revogando. Porque a gente precisa entrar no século XXI. E muitas vezes contadores têm soluções geniais, criam sistemas, soluções e etc. Eles não podem divulgar. Eles ficam presos a essas normas. Um contador não pode ser um grande empreendedor inovador. Ele não pode chegar com grandes soluções hoje. É muito restrito isso. E através da figura do abuso regulatório, nós estamos pela primeira vez liberalizando algumas questões de publicidade para contadores. Né? Como é no resto do mundo. A gente não está inventando nada. Né? Aliás, essa medida provisória inteira ela não inventa nada. A gente só está fazendo o que o resto do mundo já faz. A gente não é um ser tão especial, específico. Né? O brasileiro não é esse ser único no mundo. Nós somos uma nação de muito orgulho, diversidade. Mas nós não somos essas pessoas que precisam sempre ficar à parte do que acontece no resto do mundo. A gente precisa se alinhar um pouco. Talvez essa seja a razão pela qual a gente muitas vezes dá errado. Essa é a minha fala agora, pessoal. Obrigado. Eu quero agradecer ao Gianluca pela explanação e já vou chegar de cara botando uma pergunta aqui. Vou pedir que venham os tablets, mas eu quero colocar uma pergunta tanto para o Gastal quanto para o Gianluca. A gente falou em questão da liberdade econômica em relação ao princípio da boa-fé. Né? E a gente sabe que quando a gente entra como servidor público, existe a questão corporativa. Eu gostaria de saber dos senhores qual é a opinião a respeito da mudança cultural disso, o impacto desse princípio da boa-fé em relação às corporações, porque o Estado diz que sempre foi feito assim e agora vou mudar o jeito de fazer. Eu gostaria de a opinião dos senhores a respeito disso. Gastal, por favor. Essa tem sido uma constante, essa pergunta sobre a questão. Primeiro, eu acho que a gente também tem que, eu venho muito do setor privado, desmistificar um pouco que todo servidor não faz porque não quer, não faz porque tem. Não, na verdade, tem muitos servidores que querem fazer bem feito, porém, quando a gente fala burocracia, e eu tenho insistido isso muito, e olha, eu rodei muito no setor público brasileiro, quando a gente fala por burocracia, vocês têm três níveis de burocracia. Uma é a burocracia para o cidadão, tirar uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, uma licença e assim por diante. Outra, você tem a burocracia para o empresário, para a empresa, abrir e fechar a empresa, pagar imposto e tal. Mas tem uma burocracia que não é vista, que é chamada burocracia dos meios. E aí um pouco da fala que o Gianluca colocou. Nós tivemos uma capacidade no Brasil legisferante que imobilizou
muitas vezes, o servidor na sua capacidade de fazer, né? Hoje eu digo o seguinte, quem é servidor sabe, você trabalhar com o nível de regulação que você tem, com o nível dos órgãos de controle, não estamos dizendo que não tem controle, mas com o tipo de formas de controle, com essa contradição de várias normas, com essa não revisão das normas, você gera uma incapacidade, muitas vezes, também do servidor de boa-fé, dele conseguir, porque ele tem uma dificuldade que eu sempre falo, e gente, estou falando de quem viveu no setor privado e durante 20 anos no Movimento Brasil Competitivo, eu dizia para os maiores empresários brasileiros o seguinte, no setor privado não tem uma coisa que tem no setor público que se chama responsabilização individual, seu CPF. Você querer exigir muitas vezes do servidor que ele tome uma decisão e ele responde com o seu CPF, com a mesma olhar do setor privado, que não é a mesma coisa, você está sendo pelo menos injusto em tentar analisar essas coisas. Então, não estou dizendo aqui que não tem que mudar culturalmente, tem que mudar a posição, tem que mudar, mas tem também um enfrentamento, e eu acho que está muito legal, eu gostei de ver que foi agora próximo que o Paulo Ebel vai enfrentar, que a gente discutiu muito no Movimento Brasil Competitivo e tal, que é a reforma do Estado. A reforma do Estado é mudar também as normas, como são o direito administrativo, a estrutura, a composição, porque nós temos um Estado que ele foi montado disfuncional. Nós estamos com um Estado em que ele está normatizado pelo século XIX, vou dizer, servidores do século XX, uma sociedade do século XXI, não fecha. Então, nós precisamos enfrentar também essa forma que fez que o servidor hoje tenha a paralisia da caneta, porque ele sabe, né, que qualquer coisa, e ele não tem controle, responde com o seu CPF. Isso não quer dizer que explica ou justifica, muitas vezes, a burocracia, a paralisia, mas acho que nós temos que olhar, o setor privado tem que olhar com esse olhar diferenciado, dizendo assim, para aí, eu tenho que ajudar a mudar também isso, ou seja, porque por melhor que você bote os servidores, tem muita gente que quer fazer, mas ele olha lá, é o seguinte, se eu movimentar para cá, o Ministério Público não deixa, se eu montar o Tribunal de Contas, se eu montar para cá, tem os órgãos de controle, você fica numa saia justa, e quando você olha para o empresário, para o setor privado, que pode ser o aliado diga assim, tu é incompetente, não trabalha e tal, e ele diz, para aí, quem é que entende a minha situação como tal? Então, tem que haver uma mudança de cultura, indiscutivelmente. No Rio Grande do Sul, isso é fundamental. Desburocratização, desculpe me estender, mas só colocar desburocratização e governo digital para o Rio Grande do Sul não é somente uma questão de também se aproximar do cidadão, é uma questão de sobrevivência, porque nós temos, por exemplo, 230 matrículas de nativos e pensionistas, 230 mil matrículas de nativos e pensionistas, para 110 de ativos, ou seja, nós já temos 2 inativos por 1 ativo, né? Algo. E desses ativos, 50% da nossa força de trabalho é acima de 48 anos. Então, nós temos 50% que já estão entrando na derradeira. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, digitalização do governo digital, eficiência, fazer mais com menos, otimização, desburocratização, não é só uma questão de se aproximar do cidadão, mas é também uma forma de conseguir fazer frente aos desafios que nós vamos ter de um Estado que ele entrou, eu brinco, é a Grécia sem comunidade, sem a Europa, né? Ou seja, ele já tem uma estrutura que ele vai ter muito menos pessoas para fazer uma demanda crescente da população. E aí os próprios servidores vão ter que mudar a sua postura frente a essa forma de estar aberto à construção. Opinião, João Luca, a respeito disso? Eu acho que o secretário tem um ponto excepcional, que é a gente precisa dar instrumentos para que o servidor público possa também agir de outra maneira, né? Porque hoje, vamos dizer assim, eu acordo, eu viro um servidor público liberal, eu sou 100% princípio da boa-fé. O Ministério Público vem para cima de mim, né? Como assim você não está sendo mais diligente possível? O Ministério Público não muda a mentalidade. Ele é um órgão complicado, eu vou deixar essa palavra. Estou falando da parte não criminal do Ministério Público, né?
Então, eu acho que o foco é criar instrumentos que possibilitem que a administração haja com essa nova mentalidade. Parte delas pode vir por essas diretrizes federais, mas a maior parte delas tem que vir em mudanças de processo administrativo, que são competências dos estados e municípios. Eles têm que repensar o processo administrativo deles, para conseguir fazer ali o que está acontecendo. Um exemplo que eu gosto de dar, aconteceu com essa questão de baixo risco, né? O Ministério Público tem ido para cima de municípios, porque sem alvará, a lei de deficientes físicos, ela exige que antes de dar o alvará de funcionamento, olhe se foi feita rampa, alguma coisa assim, né? Mas agora, sem alvará de funcionamento, o Ministério Público não entende. Ele não entende, né? Ele continua incomodando estados e municípios, mas como assim não tem alvará? O que está acontecendo? Eu não vou nem entrar no mérito das nossas leis, né? Então, assim, essa mentalidade precisa. Eu nunca vi um Ministério Público na vida, e ver se o município está cumprindo a Lei Complementar 123, que fala em obrigação simplificada, que fala em alvará automático, que fala em questões que beneficiam o pequeno empreendedor. É muito, muito tangenciado para questões que eles escolhem. Não é cumprir a lei, é cumprir as bandeiras políticas que eles escolheram. E as pessoas acham que empresários são pessoas grandes, ricas. Aquilo é 1% do empresariado. A maior parte do empresariado ganha menos que um servidor público federal, muito menos que um servidor público federal. Às vezes tem menos lucro do que um salário mínimo ao final do mês. Então, a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa ter coragem de cobrar dos servidores públicos que todas as leis sejam respeitadas, não só a que eles querem, né? Porque senão as coisas vão ficar complicadas. E a gente precisa fazer uma outra coisa. A gente precisa fazer leis que são capazes de serem cumpridas. No Brasil a gente não faz isso. A gente não faz. Por que a gente virou um país em que algumas leis não pegam? Por uma simples razão, a gente faz leis que não têm como serem cumpridas. Se elas forem cumpridas, elas vão levar as pessoas à loucura. O E-Social foi isso. Ele pegou leis que estavam meio mortas, meio adormecidas, colocou no meio digital, a gente descobriu que elas não têm como ser cumpridas, porque elas são absurdas, né? É como se a gente estivesse fazendo leis que revogam a lei da gravidade. Como que você vai cumprir uma coisa dessas? Mas é isso que a gente faz no Brasil. E aparentemente ninguém se importa. Ninguém se importa. E aliás, uma mensagem que a gente pode trazer de Brasília para vocês: as pessoas não se importam. Estou falando dos políticos, estou falando disso. Estou falando da bolha burocrata. Elas não se importam. Elas não fazem ideia da realidade. Não estou falando de nenhuma pessoa específica, ou etc. É muito grande, é muito distante, né? O poder está muito distante da população. Elas não fazem ideia do que está acontecendo. Elas não fazem ideia do que vai acontecer se o site social cair no último dia, ou se o formulário tem coisas que não fazem sentido, ou se ele está confuso, né? Então a gente precisa deixar isso claro. A gente precisa assumir algumas verdades que são muito desconfortáveis. As pessoas não se importam, elas estão distantes. Algumas leis não são cumpridas. O Ministério Público escolhe as leis que ele vai forçar as prefeituras a cumprirem ou não. E a realidade é essa. A realidade é essa, né? Tem aquele artigo da Lei Complementar 123 que fala que nenhuma obrigação é exigível se ela não tiver uma simplificada para o micro e pequeno empreendedor. Eu nunca vi o Ministério Público defender a aplicação dessa lei. Jamais. Jamais ir para cima de uma prefeitura, ou de um estado, ou até da União, para defender esse dispositivo. Por quê? Por que essa seletividade em sempre buscar a implementação de leis que aumentam o controle sobre as pessoas? E o resultado está aí. Economia mais fechada do G20, maior carga burocrática e regulatória em termos absolutos do mundo. Não vai para frente. O judiciário também, ele é diretamente responsável por destruir nossa economia. O judiciário destruiu o nosso mercado de crédito, que estava sendo feito a partir do primeiro mandato do governo Lula. O primeiro mandato do governo Lula teve excelentes economistas que estavam lá e começaram a construir um mercado de crédito que nem é no resto do mundo. O judiciário começou a criar teses que parecem muito boas e justas, mas que destruíram o mercado de crédito no Brasil.
sempre com boas intenções. Mas adianta? Né? Então, assim, ninguém é amigo. As pessoas que querem ajudar, elas ajudam. Elas olham para a pessoa do lado delas, você consegue ver a diferença entre uma pessoa que quer ajudar e uma pessoa que disse que quer ajudar, mas no fundo quer exercitar seu poder. A gente precisa começar a se questionar esse tipo de coisa. A gente precisa seriamente se questionar esse tipo de coisa. Porque a gente viveu uma sociedade em que nós tiramos a responsabilidade da comunidade de nós, terceirizamos ao Estado e nós paramos de se importar com as outras pessoas. Eu nasci numa cidade que, quando a geração do meu pai se formou, só existia uma escola de ensino médio, né? E era um contábil. Então, 50% da minha cidade se formou na antiga contabilidade, se chamava, não era ensino médio naquela época, era colégio, né? Colegial, alguma coisa assim. E era uma escola da comunidade, né? Ele não era uma escola estatal, alguma coisa assim. Os professores que estavam ali na região se reuniram, fizeram uma escola e todo mundo se formava contador. Antes até de ter várias faculdades de contadores, etc. E daí lá até uma cidade pequena, 10 mil habitantes. Daí depois teve tanto contador lá que teve um centro do Banco do Brasil e etc. Então é uma coisa muito próxima. E essa ideia de comunidade, essa ideia de pensarmos ali, de nos reunirmos e resolvermos as coisas da comunidade, sem ela as coisas não vão para frente. Não vão para frente. Esqueçam que vai um dia existir um SUS que vai dar conta do serviço de saúde. Em nenhum lugar do mundo isso existe. O SUS foi copiado do NHS britânico. Nunca deu certo o NHS. Sempre em greve, sempre com problema, sempre falta recurso, sempre falta médico, sempre são meses de fila. Em país desenvolvido, no Reino Unido. Né? Então a gente precisa parar de achar que a gente vai ter mágica. A gente precisa se voltar um pouco para a comunidade, porque senão a gente vai sempre ter uma bolha com poder, descendo burocracia para nós, não sabendo a realidade do dia a dia que vocês lidam, e a gente vai ficar aqui. Bom, eu tenho uma série de perguntas, mas vou colocar pelo menos 2 perguntas da plateia. A primeira pergunta vai para o Cláudio. Como melhorar os serviços públicos com os servidores que trabalham com 2 aspectos que somam e impedem essa melhoria: estabilidade e falta de meritocracia para a carreira? Vamos lá. Pergunta, deixa eu fazer a pergunta para o Gianluca, e pensando, porque uma outra... O senhor não, para o Gianluca, o senhor não acha que a Lei Geral de Proteção de Dados está em vias de entrar em vigor, vai justamente na contramão da desburocratização que buscamos? Primeiro eu vou ter que responder e vou pedir licença, eu tenho que voltar por lá. Eu tenho uma das coisas que está comigo também é concessões e PPPs, tá? As concessões, e o presidente do BNDES está aí, eu tenho que almoçar, porque a gente precisa do BNDES para modelar e extinguir a EGR, concedendo todas as rodovias da EGR. Essa é uma missão que eu tenho, né? Deixa eu só responder e já agradecer, né? Primeiro, a questão da meritocracia e da estabilidade. Vamos lá. É também outra desmistificação que a gente tem que fazer, ou seja, o problema não é a estabilidade. Você tem que ter, e qualquer país tem um nível de estabilidade carreiras de Estado, alguma coisa. O problema é o que nós fizemos como brasileiros com a estabilidade, né? Nós fizemos como Brasil dar estabilidade à torta, à direita, a todos e aqueles. Ou seja, algo que deveria ser extremamente focado, pontual, porque vamos lá, né? Nós não vamos pensar num juiz, num delegado de polícia federal, num policial federal, sem algo, não vou dizer nesses termos da estabilidade, mas algum tipo de estabilidade. Mas não quer dizer que nós temos que dar estabilidade para todos e todas de forma a varrer, como diz. Então, eu converso muito com a Ana Carla Abraão, que é uma economista e foi secretária de Fazenda de Goiás, escreve muito, a gente discutia muito sobre isso, e ela que me disse: Cláudio, eu digo o seguinte, estou cada vez mais convencida disso, o problema nosso o problema não é a estabilidade em si como norma, o problema é o que nós fizemos com a estabilidade. Então, nós temos que rever. Pega a burocracia, França, país, Alemanha, o próprio Estados Unidos, tem algumas faixas que dão algum tipo. O problema é que nós geramos
como tudo no Brasil, à torta direito, pegamos a Constituição de 88, colocamos também um monte de gente, e aí gerou essa situação que nós temos, né? Todo mundo. Então, desvirtuamos esse capítulo, e aí acaba tendo. Quando você não tem uma norma, e aí entra numa norma definida, clara, você também não consegue fazer meritocracia, né? Os processos de meritocracias que a gente tem no setor público brasileiro, seja em todos eles, é muito, como a gente diz, para inglês ver, né? Ou seja, como o colega avaliando, assim por diante. Acho que isso está mudando, né? Nós estamos mudando. Vou dar um exemplo para vocês que pode parecer pequeno, singelo, mas para quem conhece o setor público, é um grande. No Rio Grande do Sul, neste momento, todos os coordenadores regionais de educação estão sendo feitos por um processo seletivo, aberto e assim por diante, ou seja, que participaram mais de 2.000 pessoas e que 2 foram selecionados com banca externa, com especialista externo, que estão indo para a nomeação do governador, ou seja, um processo de meritocracia na entrada. 100% dos coordenadores regionais de educação do estado do Rio Grande do Sul vão ser nomeados porque vieram de um processo seletivo, com a Fundação Lehman, com isso, com aquilo que nós fizemos para garantir isso. E vão ser acompanhados por mérito e desempenho. É claro que, quando você pega o servidor de carreira com estabilidade, fica muito mais difícil, né? Mas hoje você vê algumas legislações que já vão nesse sentido de mudar. E aí entram algumas reformas do marco legal do servidor público brasileiro, que era o decreto 8.000, eu sabia decor porque tinha o decreto do servidor público. Nós vamos ter que revisar, que entra nessa reforma do Estado, revisar, e aí de recursos humanos, o Wagner, né? Nós temos que rever a estrutura do Estado e a estrutura de recursos humanos, gestão dos recursos humanos do Estado brasileiro, no nível federal, estadual, municipal, para incluir estas ferramentas de meritocracia. É uma jornada, temos que fazer, tem iniciativas, estamos fazendo, acompanha o indicador, avançando, temos que mudar a legislação. Por isso que eu digo, eu para mim, escuto com música nos ouvidos quando eu vejo que a próxima pauta do Ministério da Economia, da Secretaria de Desburocratização e Gestão, é a pauta de reforma do Estado. E quando a gente está falando da pauta de reforma do Estado, é enfrentar essas coisas, o decreto 8.112, né, do servidor público. Começar a discutir novas formas de gestão, porque, no caso do Rio Grande do Sul, inclusive, é uma questão, como eu dei os parâmetros de pessoal. É uma questão de sobrevivência, uma questão de você conseguir agilizar. Mas aí temos que discutir, debater, e volto a insistir, o setor privado tem que conhecer mais. Aqui pode ter muita gente do setor público, mas tem muita gente do setor privado. Tem que discutir claramente, entender o setor público, para a gente poder fazer essa discussão e ter o apoio. Que muitas vezes você vai fazer uma mudança, e o Rio Grande do Sul agora, no segundo semestre, nós vamos ter esse enfrentamento sobre as discussões das carreiras do Estado, dos planos de carreira, da gestão de pessoas, da reforma. Essas tem que estar junto no debate, na discussão e na pressão, porque senão nós ficamos com as corporações, né? As corporações batendo isso, aquilo e fazendo a pressão. É isso que acontece. O João Lucas deve ter vivido a MP da Liberdade Econômica, na MP da Previdência. A discussão é muito difícil, porque quem se organiza são corporações que se beneficiam do status quo. Nós temos que mudar o status quo. Vamos então ligeirinho, João Lucas. Nosso tempo está esgotando, mas gostaria de ouvir a questão da proteção dos dados. A nossa plateia perguntou, e aí nós vamos encaminhar para o final. A questão dos dados é o maior exemplo da bolha. O que a gente fez com a Lei de Proteção de Dados? Em vez de a gente fazer um estudo, pensar como que a gente pode fazer uma lei adaptada à realidade brasileira, a gente falou assim, não, nós somos os melhores e a gente merece o melhor. Então vamos copiar e colar a lei europeia, traduzir, espero que não tenha sido traduzido no Google Tradutor, e colocar no Brasil. E foi isso que aconteceu. A legislação europeia está sendo uma tragédia na Europa. Ela tem colocado custos altíssimos para empresas. Ela conseguiu reverter
A migração de empresas do Reino Unido para a Alemanha, por causa do Brexit, que estavam saindo do Reino Unido e indo para a Alemanha para ficar na União Europeia, ela parou e reverteu o negócio, de tão ruim e burocrática e cara que ela é. Deixa eu dar um exemplo claríssimo. Isso aqui, está no meu bolso. Deixa eu achar. Meu bolso está cheio de coisa, gente. Nenhuma delas é dinheiro, mas ela está cheia de coisa. Eu vou achar aqui ou não? Ela está aqui. Pronto, muito de lenço. Isso aqui é um pendrive criptografado. Ele tem uns numerozinhos, eu tenho que digitar, ele deixa verde, etc. Pela lei de proteção de dados, vocês, contadores, só poderão transferir arquivos que têm CPF, endereço de pessoas, através de um desses. Não pode mais e-mail, não é considerado seguro. Não pode mais um pendrive tradicional, não é considerado seguro. Prepare-se para gastar um bom dinheiro para ter pendrives desse tipo, ou contratarem servidores criptografados na nuvem, porque são dados sensíveis. Qual a chance de que o Estado brasileiro vai comprar um monte desses pendrives? Zero. Zero. Essa lei é uma lei que não pode ser cumprida. É de novo o que a gente estava falando. A gente faz leis que não têm condições de serem cumpridas. Mas ninguém fala disso. Ninguém se importa. Vocês viram um deputado de vocês defender isso e perguntar se faz sentido na realidade de vocês? Você não sabe o inferno que vai ser? Eu estava numa empresa que teve que se adaptar a essa lei, porque ela também tinha sede na União Europeia. Eu não podia mandar um arquivo para o meu colega. Eu precisava colocar na nuvem, em um servidor, só que a minha empresa tinha condições. Ela pagava milhões de dólares ao ano para ter esses servidores criptografados na nuvem. Eu precisava colocar o arquivo lá nesse servidor criptografado e mandar o link para a pessoa. Aí a pessoa precisava entrar para trocar simples arquivos entre pessoas. Porque tinha CPF, às vezes, o endereço da pessoa, ou o nome completo e etc. E tudo isso é dados sensíveis. Não tem chance de que isso vai dar certo. Não tem chance. É uma bomba. O pessoal que está preocupado está certo. É uma bomba. A gente vai tentar desarmar ela. Acho que até agosto de 2020, quando essa lei entra em vigor. Né? Então, assim, mas a gente só vai conseguir desarmar ela se nós fazermos uma coisa que a gente está cansado, que a gente cansou de fazer, a gente parou, que é falar as verdades e contar as histórias absurdas que nós vivemos. Senão em Brasília eles não escutam. Se a gente não falar, o E-Social é uma merda, só dá errado, cai o site, não sei o quê. É que a gente está tão acostumado com o serviço público ruim, que a gente perdeu o ânimo de reclamar, certo? A gente precisa voltar a reclamar, voltar a falar as histórias absurdas do dia a dia, para que seja escutado. Senão a gente não vai conseguir resolver isso. Pessoal, obrigado por me receberem aqui. Eu me sinto honrado do fundo do coração por vocês terem me recebido aqui. Eu sou um funcionário que saí do setor privado, estou tentando dar uma ajuda no governo. E contem com a gente para tentar fazer o melhor possível para a gente avançar com o país. Obrigado mesmo. Eu gostaria de agradecer aos nossos amigos Gianluca, ao senhor Cláudio Gastal. Vamos entregar os certificados aqui, por favor. Me tragam aqui. E vamos fazer um registro fotográfico antes que eu atrase mais o Cláudio Gastal. Agradeço a todos os colegas e boa convenção para todos nós. Né?